Reverendas monjas, prezados irmãos e irmãs, nós hoje somos levados a uma profecia do tempo de Isaías. Era mais ou menos o ano 710 antes de Cristo. E houve um episódio muito curioso no reinado de Ezequias. Ele tinha um ministro do reino, tipo um primeiro-ministro ou um secretário de Estado que administrava os bens. Hoje em dia acho que seria mais o ministro da Economia. E aconteceu que esse homem chamado Sobna, ele começa a ficar orgulhoso do cargo que tem. Por quê? Porque ele que podia levar as pessoas para falar com o rei, ele que distribuía os alimentos para o povo, ele que tinha as chaves do palácio. E então, o orgulho toma conta da sua mente, do seu coração. Meu irmão, minha irmã, cuidado. Você que trabalha na igreja, cuidado. Às vezes a gente tem alguma função, algum ministério, algum serviço, e a gente fica orgulhoso do cargo que ocupa. E assim diz Deus: tu serás destituído. Toda pessoa orgulhosa cairá. E o profeta diz que Deus vai pôr no lugar dele Eliacim. Esse nome Eliacim quer dizer El-Yaquim. Deus escolhe. Quem é que escolhe cada pessoa para uma missão? Deus. Guarde isto para você, porque é Deus que oferece-nos o chamado. É Ele o responsável da obra. A nós cabe a consciência que nós somos chamados, mas é o Senhor quem chama, é Ele quem escolhe, e é Ele que põe cada um no seu devido lugar. Quando a gente quer ocupar o lugar pela nossa própria vaidade, quando a gente quer realizar as coisas segundo o nosso próprio desejo, nosso próprio pensamento, essa raiz danosa, esse espírito mau, um dia quebra tudo, cai tudo. Por que a Santa Igreja colocou essa leitura hoje? Falar de um homem que era administrador do reino, e depois ele perdeu o cargo, e Deus escolheu um outro para ocupar o seu lugar, para dar o alimento. Sabe o que é? Que figura que é? Essa profecia de Isaías é aquela profecia que dá a iluminação do tempo de José. Lembra que José, lá no Egito, ficou encarregado de distribuir e organizar os alimentos e organizar a vida do povo? Então esse era o cargo que esse homem ocupava. É um cargo muito importante. Ele que possibilitava a alimentação das pessoas. E a palavra dar de comer na Bíblia significa apacentar. O que significa dar de comer? É isso que é o pastor, é isso que é o ministro, é aquela pessoa que apacenta, que dá de comer, é aquela que cuida. E então Deus quer que cuidem do seu povo, que deem de comer ao seu povo, que protejam, que alimentem o seu povo, homens e mulheres que Ele escolheu.
não o que a gente quer. Não se compra cargo na igreja, não se compra cargo na comunidade, não se envaidece do serviço, é Deus que escolhe. E então nós temos um episódio muito curioso na vida de Jesus. Ao invés de Jesus estar na Terra Santa, em Israel, e fazer aquela pergunta fundamental: quem sou eu para vocês? Jesus sai da Terra Santa e vai à beira-mar, numa cidade chamada, olha o nome da cidade, Cesareia de Filipe. Olha, é uma cidade dos romanos, dos Césares. Ele vai à beira-mar, numa cidade portuária, que não pertencia à Terra Santa. Então Jesus sai com os discípulos, sai do território sagrado, vai para a terra do meio dos pagãos, e é lá, no meio dos pagãos, ou seja, é a nova escolha de Jesus. O novo povo de Deus não é simplesmente Israel, não é aquele povo judeu. Jesus vai agora para um lugar novo. Antes havia acontecido uma coisa aí. No caminho, uma mulher dessa região pagã, ela pede para Jesus curar a filhinha dela. E Jesus disse: não, eu vim para o povo de Israel, eu não vim para os pagãos. E a mulher insiste: cura minha filha. E Jesus diz: não é justo dar a comida, largar a comida dos filhos para dar para os cães. Parece que Jesus até foi ofensivo, né? Mas não, ele provocou a fé dessa mulher. A mulher disse: Senhor, mas os cães comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Então Jesus diz: mulher, grande é a sua fé. Ou seja, a fé também existe fora da Terra Santa. A fé também existe no meio dos pagãos. A fé existe onde há uma pessoa que crê que Deus pode agir na vida dela. E aquela mulher, ela acreditava, uma fenícia, ela acreditava, lá da Síria, ela acreditava que Deus podia agir na vida da filha dela. E Jesus, nesse território, quando ele chega a Cesareia de Filipe, faz uma pergunta para os seus discípulos apóstolos: que dizem por aí acerca de mim? E ele usa um nome, ele se chama o Filho do Homem. Esse é o título que mais Jesus gostava que dessem para ele: Filho do Homem. Porque as profecias falavam que um dia viria o Filho de Homem. Ele viria para transformar o mundo, para resgatar todas as situações e mudar todos os comportamentos. Mas quando Jesus pergunta isto, o que falam sobre o Filho do Homem? Eles respondem: dizem que é o João Batista, o Elias, o Jeremias. Vejam, todos profetas que sofreram na juventude. O que aconteceu com João Batista? Decapitado. O que aconteceu com Elias? Lembra que nós já refletimos aqui: deprimido, angustiado, triste, perseguido. O que aconteceu com Jeremias? Chegou a dizer: para que eu fui nascer? Ninguém me escuta, ninguém me valoriza. Todos os profetas que sofreram na juventude dizem que o Filho do Homem são aqueles que sofrem na juventude. Você tem sofrido muito na sua juventude? Tem sido difícil a sua vida? É difícil alguém que te valorize? É difícil alguém que acredite em você? É difícil alguém que te dá apoio? E então Jesus diz: e para vocês, quem sou eu? Vocês vão entender por que nós ouvimos a primeira leitura
que Deus escolheu quem? Eliasim para ser o novo administrador. Porque nesse momento que Jesus fala para vocês quem sou eu, um dos apóstolos tomou a palavra e disse: tu és o Cristo. A palavra Cristo na língua grega é na língua hebraica a palavra Messias. Tu és o Messias. Mas Pedro diz ainda algo a mais. Pela primeira vez alguém disse: o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quem é Jesus? O Cristo, o Filho de Deus. Vejam, Cristo não é o nome de Jesus, é o título, é a missão de Jesus. Jesus é Cristo. Jesus é o Messias. Mas é preciso entender bem. Por isso que Pedro falou uma coisa aqui, Simão, né? Que não era conhecido deles ainda. Ele diz: o Messias, o Cristo, Filho de Deus. O Filho do homem é Filho de Deus. Rios teu. Filho de Deus é algo totalmente inusitado. A Virgem Maria guardava segredo de tudo isso. E Jesus, com a sua obra, com os seus gestos, com os seus milagres, com as suas palavras, revelava a Deus. Mas o povo judeu não conseguia acreditar, tal que foi por causa disso que mandaram matar Jesus. Mandaram matar Jesus porque ele dizia que ele era o quê? O Filho de Deus. E justamente Simão fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não é um Messias qualquer, não é um Messias, um rei que vai vir como eles esperavam, não é um Messias como um sacerdote que eles esperavam que vai vir no templo de Jerusalém. O Messias que vem é o Filho de Deus. Realmente, verdadeiramente, Jesus é o Filho de Deus. Amém? Esse é o nosso primeiro e grande artigo de fé sobre Jesus. Jesus é o Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. Mas entenda aqui. Nesta hora Jesus falou: Simão, não foi você que falou isso porque alguém te ensinou. Você não falou isso porque você sabe. Você falou isso, olha como diz o Evangelho. Não foi um ser humano que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Então, fazendo essa pergunta aos 12 apóstolos sobre quem era ele, a resposta quem deu foi Simão. Simão deu a resposta de que jeito? Recebeu uma revelação. O que Simão recebeu? Uma revelação. Veja, foi o meu Pai que te revelou isso. Ou seja, Jesus viu que Deus Pai escolheu Simão para ser o primeiro a professar a fé. Quem foi o primeiro que professou a fé em Jesus, dos apóstolos? Simão. E então veja que Jesus vai falar: por isso eu te digo, Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. É a primeira vez que fala a palavra igreja. No Evangelho, nos 4 Evangelhos, só aparece 2 vezes a palavra igreja. E apareceu aqui, a primeira vez. Jesus falando: você é a pedra que vai ser construída a minha igreja. Dá para entender? Então vamos lá. Quem foi que escolheu o primeiro Papa da igreja? Quem foi? Deus Pai. Quem foi que escolheu o primeiro Papa da igreja?
Deus Pai, através de uma revelação. Qual revelação? Ele revelou, Deus Pai revelou pela boca de Simão que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E então Jesus confirmou Pedro como o primeiro Papa da igreja. Mas é interessante isso, eu acho muito forte isso. Às vezes as pessoas perguntam por que Pedro é o Papa da igreja, o primeiro? Porque Jesus escolheu. E sabe como Jesus escolheu? Porque antes de Jesus dizer, Pedro, é você que vai ser o chefe da igreja, quem tinha escolhido? Deus Pai. O Pai revelou. Então, diga comigo, Pedro recebeu a revelação. Ele se transformou na pedra. Ele recebeu as chaves. E tem o poder de ligar e desligar. Guarde isto, são as 4 coisas que Pedro tem. Todos os outros apóstolos receberam de Jesus o poder de ligar e desligar. Tal que os padres, os bispos, confessam, perdoam o povo, ligam o céu com a terra. Sim ou não? Mas só Pedro recebeu a revelação, diga lá. O que mais? As chaves, é a pedra e pode ligar e desligar. Veja. É diferente. O que aconteceu com Pedro é diferente dos demais apóstolos. Ele recebeu esse poder. E por uma revelação de Deus Pai que falou na boca de Pedro. Por isso que eu disse que a primeira leitura está ligada ao Evangelho. Porque quem é o Eliassim? Aquele que Deus escolhe. E quem é que Deus escolhe para liderar a sua igreja e ser a pedra na sua igreja? Pedro. Meu irmão, minha irmã, a igreja de Jesus é a igreja do Papa. Nunca esqueça isso. Essa é a igreja que tem a pedra fundamental, que foi revelada, que é a pedra fundamental, que tem a chave para dar acesso aos sacramentos, aos milagres, às graças, e tem o poder de ligar e desligar, de comungar e excomungar. Ora, eu queria encerrar para você dizendo uma coisa admirável, como os planos de Deus são admiráveis. Quando Simão, filho de Jonas, revelou quem era Jesus, imediatamente Jesus revelou quem era Simão. Guarde isto. Quando eu descubro e proclamo a fé em Jesus, eu me descubro. Quando eu professo a fé em Deus, eu me reencontro. Eu descubro quem eu sou. Nem Simão Pedro sabia quem ele era. Simão não sabia que ele era quem? Ia ser o Pedro. Ele não sabia disso. Simão sabia que ele era Simão. Sabe o que quer dizer o nome Simão? Uma varinha, um caniço, um homem frágil. Pois ele se tornou quem? Pedro. Vamos rezar juntos? Toda vez que eu professo a fé em Jesus, a minha vida muda. Esse é o mistério de Jesus. Jesus, ele revela a nós quem nós somos. Toda pessoa que descobre a verdade de Cristo, toda pessoa que encontra verdadeiramente Jesus, ela se autodescobre, ela se conhece melhor, ela se revela a si mesma. Deus revela o homem ao homem. Sabe por que a gente às vezes não se entende?
Sabe por que a gente tem tanta crise? Sabe por que a gente é tão orgulhoso? Sabe por que a gente é tão cheio de vaidade, de tristeza, de inveja, de ciúme, de briga? Porque a gente não reconhece Deus. Mas quando a gente é humilde, e quando a gente reconhece quem é Deus, e se você diz com o coração aberto: Deus é Deus, Deus é grande, Deus é o maior, não sou eu que vou ensinar Deus, é Deus que sabe o melhor para mim, é Deus que tem um plano para mim, é Deus que quer cuidar de mim, é Deus que quer conduzir a minha vida. E quando você professa: meu Senhor e meu Deus, Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador, Jesus é o meu Senhor, meu Deus, Ele te revela quem você é. Ele cuida de você. Nós precisamos descobrir quem nós somos. E nós só saberemos quem nós somos se nós estivermos atentos a olhar para quem? Para Jesus. Hoje você, quando se encontrar com Jesus na Eucaristia, diga a Ele: Senhor, quem sou eu? E quem és Tu? O que eu posso fazer da minha vida? Como eu posso consertar a minha vida? Como pode ser mudada a minha vida? Revela a minha identidade. Revela, Senhor, o que o Senhor deseja de mim. Qual é a missão que o Senhor tem para mim? Você dirá: Jesus, Tu és o Cristo. Vamos estender a mão e dizer para Jesus: Jesus, Tu és o Cristo. E Jesus fala para nós: e você é cristão. De novo, vamos dizer: Jesus, Tu és o Cristo, vai. Jesus, Tu és o Cristo. E você é cristão. Você sou eu no mundo. Eu estarei em você no mundo. A minha igreja depende de você neste mundo. Você é o cristão.